Ó, depois daquela montoeira de exercícios aí que nós fizemos, vamos voltar lá para a teoria. Nosso próximo assunto bastante legal, olha lá. O assunto é sistema métrico decimal. Aí o pessoal já começa a arrepiar o braço, né? Sistema métrico decimal, como nós aprendemos lá no fundamental, é uma bagunça danada, né? Multiplica pela casa onde está, divide pela casa onde vai, 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria, para o negócio ficar pronto, né? A ideia aqui, então, é nós vermos esse sistema métrico decimal de uma forma extremamente simples, onde você, se souber contar até 7, consegue fazer qualquer tipo de conversão. E é exatamente sobre isso que o sistema métrico decimal trata, né? As possíveis conversões entre as unidades de medidas. Então, trata das unidades de medida de área, de capacidade, volume e massa. Também trata das unidades, das conversões das unidades de tempo. Mas essa nós já vimos lá como fazer, quando vimos lá a regra de 3, né? Aquelas transformações de fração de período em período corrente. Então, vamos lá ver como é que nós vamos desenvolver esse método. Em primeiro lugar, você tem que decorar uma reguinha com 7 iniciais. E essas iniciais são quilo, hecto, deca, padrão, deci, centi e mili. Para quem tem um monte de coisa para decorar lá na área de direito, né? Português, tudo tem que decorar, né? Tudo a gente tem que lembrar. Decorar quilo, hecto, deca, padrão, deci, centi, mili é extremamente simples, né? Então, olha lá, quilo, hecto, deca, padrão, deci, centi, mili. Já a gente vê para que serve isso. Bom, as possíveis unidades de medidas que nós vamos trabalhar aqui dentro dessa tabelinha aí são as unidades de medida de metro, litro e grama. Sendo que a tabela de metro aqui ainda pode vir subdividida como metro quadrado ou metro cúbico. Tranquilão? Bom, não existem conversões entre unidades de medidas diferentes, a não ser entre a unidade de medida litro e metro cúbico, né? Medem capacidade e volume. Bom, não existe conversão entre litro e metro, metro e grama, grama e metro quadrado e metro cúbico e grama, né? Existe conversão, mas não são conversões diretas pelo sistema métrico decimal. Então, as únicas duas tabelas que nós vamos trabalhar diferentes que podem se comunicar, ou seja, que sofrem conversão entre si, tabela de litro com a tabela de metro cúbico. Tranquilo? Então, vou colocar aí as possíveis unidades de medida que podem aparecer na prova em relação a cada uma dessas tabelas. Se a tabela que estiver trabalhando for a tabela de metro, vamos ter aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Mas não fica decorando lá como km, hm, d, né, interjeição juvenil, d, né? MDM, CM, MM, não, né? Porque na prova não vai cair o HM, né? Não vai cair um negócio desse. Vai cair lá por extenso, geralmente. Claro, a gente não pode afirmar não vai cair. Geralmente aparece por extenso. Ao invés de HM, hectômetro. Ao invés de DAM, de DAN, decâmetro, né? Então você tem que saber a sigla e saber, é claro, o que ela significa.
Ora, mas como é que eu vou lembrar, depois que a aula passar, que isso daqui é um decâmetro? Volta o filme. Não precisa. É só colocar a unidade de medida que você está trabalhando na frente de cada uma dessas iniciais. Então, você tem lá o quilo, coloca um metro na frente, esse cara está nessa direção, então é quilômetro, né? Quilômetro. Tem lá o hecto, que é a segunda, coloca lá o metro na frente, o HM está nessa direção, então hectômetro. Deca, metro, que é o decâmetro. E assim vai. E essa tabela aqui ainda pode aparecer exponenciada, como quadrado ou como cúbico. Mas se um for quadrado, todos são. Se um for cúbico, todos são. Não vai haver uma tabela onde um deles não está representado expoente, ou seja, expoente 1, né? É plano. Outro quadrado, outro cúbico, tudo misturado. Ou a tabela inteira é de metro quadrado, ou a tabela inteira é de metro cúbico, ou a tabela inteira é dessa forma que está aqui. Tranquilão? Se a tabela que estiver trabalhando for a tabela de litro, as siglas quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então está lá as 7 unidades de medidas da tabela de litro. E se a tabela for a tabela de grama, teremos lá quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Epa, essa tabela aí tá errada, meu! Como? Como tá errado? Grama no padrão da tabela de grama é quilo. Eu também sei, né, que o padrão da tabela de massa é quilo, pelo sistema métrico internacional. Mas para nosso sistema, para nossa gâmbia que dá certo, deixa o grama aí que não vai interferir em coisa alguma. Tranquilão? Bom, do que vai tratar esse sistema métrico decimal? Ora, eu tenho um determinado valor que está representado em centilitros. Então é esse cara aqui. Só que eu quero essa representação em mililitros. Ora, então eu tenho que passar dessa casa para essa. Ou eu tenho lá uma representação qualquer em gramas. 1000 gramas. Então eu estou nessa casa aqui. Mas eu quero saber essa mesma representação, quanto é que seria equivalente em quilograma. Então eu tenho que passar para essa unidade aqui. Então a ideia do sistema métrico decimal é apresentar as equivalências entre as unidades de medidas, para poder representar de diversas formas um mesmo valor. O que muda é a unidade de medida. O valor, o tamanho da coisa, claro, continua o mesmo. Se eu disser que eu tenho um decímetro cúbico e eu quero representar isso em litro, eu vou dizer que eu tenho 1 litro. Porque 1 litro é um decímetro cúbico. Então, o volume, o tamanho não alterou. O que alterou foi a unidade de medida. Então, isso é que o sistema métrico decimal trata. As conversões entre os valores das unidades de medida. Tranquilo? Moleza? Vamos lá ver como é que a gente vai fazer para passar isso daí. Nesse método, quem indica o valor de cada casa decimal é o expoente da unidade de medida. Expoente está legal para todo mundo, né? Por exemplo, se eu tenho lá b ao quadrado, o expoente é 2. A quarta, o expoente é 4. X, o expoente é 1. 4 elevado a 0, o expoente é 0, né? M a terceira significa que o meu expoente é o 3, é cúbico. Então, expoente tá legal para todo mundo, né? Nesse método aqui, então, quem vai indicar o valor de cada casa é o expoente da unidade de medida. Não tem nada daquilo de uma casa vale 1000, outra vale 100, outra vale 10, outra vale 1, 0,1, 0,001, 0,01. Pelo amor de Deus, não precisa nada disso. Todas as unidades, todas as casas terão sempre o mesmo valor. Tranquilo? Mas como é que converte? É tudo o mesmo valor? Calma lá.
dependendo sempre do expoente da unidade medida. E aí basta contar as casinhas. Ora, se eu tenho uma unidade de medida qualquer, um valor qualquer, representado numa unidade de medida qualquer, e eu quero converter para uma outra unidade de medida qualquer que esteja à sua direita, isso significa que a vírgula no número vai andar para a direita. Se eu quero converter de uma unidade de medida que está à esquerda para uma outra unidade de medida qualquer à sua esquerda, significa que a vírgula no número vai andar para a esquerda. Até aí, legal. Mas vai andar como? Quantas casas eu contar. Então, por exemplo, se eu quero passar da unidade de medida metro para a unidade de medida hectômetro, então nós vamos fazer o quê? Vamos contar. Ó. Eu estou aqui e vou lá. A casa onde está, conta? Não, né? Você está lá parado, dá 3 passos. 1, 2, não, né? Onde você está não conta. Então está aqui, ó. Vamos contar. 1, 2. Foi para a esquerda, ó. Isso quer dizer que a vírgula vai se deslocar quantas para a esquerda? Ah, eu não sei quanto vale cada casa. Claro que sabe. Aqui, quem é o expoente dessa unidade de medida? 1. Então, 1, 2. Apenas 2 casas para a esquerda é o quanto nós vamos deslocar a vírgula dentro do número. Se estiver trabalhando lá com a tabela de metro quadrado, cada uma dessas casas aqui vai valer 2. E se estiver trabalhando com a tabela de metro cúbico, cada uma dessas casas vai valer 3. Então, se fosse metro cúbico para hectômetro cúbico, eu iria andar o quê? 1, 2. Não, é cúbico. Então, eu vou contar 3, 6. Porque aí, cada uma dessas casas vai valer 3. Vamos dar um exemplo aqui. Tenho lá 17,6 metros e quadrados e quero passar isso para decímetro quadrado. Bom, eu já tenho decorado lá na cabeça que decímetro e metro são 2 casas coladinhas uma na outra, né? Olha lá. Padrão, deci, ó. Padrão, deci, centimilha. Então, metro e decímetro são casas coladinhas uma na outra. Ora, de metro para decímetro eu tenho uma casa só para a direita, só que é quadrado. Como é quadrado, cada uma dessas casas aqui vale 2. Então vamos contar. Ao invés de contar 1, eu vou contar 2, porque o expoente é 2. Isso quer dizer que a vírgula vai se deslocar para a direita 2 casas, ficando 17,60 decímetros quadrados, ou seja, 1.760 decímetros quadrados. Ora, a vírgula não estava aqui? Deslocou-se 2 casas para a direita, 1, 2. E onde ficou a vírgula aqui? Aí, ó, depois do 1, cuidado com isso, hein? Não começa a confundir ponto com vírgula, nem computador aguenta, né? Ele dá lá a mensagem decimal point is comma, né? Ou seja, essa vírgula é um ponto, caramba. Olha lá, não vai começar a deslocar ponto no lugar da vírgula, hein? Né? Então, aqui ficamos com 1.760 decímetros quadrados. Outro exemplo, olha lá, 23,472, vamos pôr mais um número aqui, 5 decímetro cúbico e quero passar isso para centímetro cúbico. Sabemos já, porque já está decorado na cabeça, que decímetro e centímetro também são casas, uma colada na outra. Eu estou aqui em decímetro cúbico, acompanha, pregue o olho na luz, olha lá. Estou aqui em decímetro cúbico e quero vir aqui para centímetro cúbico. Quanto é que está valendo cada casa? Cada casa está valendo 3. Então, vamos lá contar. Daqui para cá tem 3. A vírgula vai se deslocar no número, ó, está indo para lá, 3 casas para a sua direita. Ficando com 23,472,5 centímetros cúbicos. A vírgula estava aqui, 3 para a direita. 1, 2, 3. Então, passa
para cá. 1, 2, 3, 23.472,5 centímetros cúbicos. Vamos lá, mais exemplo, mais exemplo. Do 126,7 decilitros, quero passar isso para hectolitros. Então, acompanha a luz. Olha lá, pregue o olho. Decilitro e quero passar para hectolitro. Então, eu estou indo daqui para lá. Se eu estou indo daqui para lá, eu já sei uma coisa. A minha vírgula no número vai se deslocar para a esquerda. Tranquilo? Então, vamos ver quantas casas. Ó, quanto é que está valendo cada casa aqui? Está valendo 1. Olha para os poentes. A única tabela onde a casa vai valer mais do que 1, onde há a possibilidade dela valer mais do que 1, é na tabela de metro, porque só lá tem quadrado e cúbico. Né? No litro e na grama não tem quadrado nem cúbico. Né? Litro quadrado, litro cúbico, não existe. Né? Então, cada casa vale 1. Eu tenho que ir do decilitro até o hectolitro. Vamos contar. 1, 2, 3. Isso quer dizer que a vírgula vai se deslocar para a esquerda 3 casas. Então, vamos lá. Está aqui a vírgula. Põe o número lá, 126,7 HL. E a vírgula estava aqui. 1, 2, 3. Coloco o 0 aqui para segurar o pinguelo. Portanto, 0,1267 hectolitros. Está lá feita a conversão. Mais exemplo. 3247,5 decâmetro quadrado. Quero passar isso para quilômetro quadrado. Estou aqui, olha lá, acompanha, estou aqui em decâmetro e quero passar lá para quilômetro. Ó. Ah, mas essa tabela não tem um quadradinho lá. Aí você tem que lembrar que tem que contar de 2 em 2, né? Então, estou lá em decâmetro quadrado e quero passar para quilômetro quadrado. Tranquilo? Vamos contar. Estou aqui e quero vir para cá. Cada casa está valendo 2. Então, 2, 4. Como eu estou indo para a esquerda, significa que eu vou deslocar a vírgula para a esquerda 4 casas. Tranquilo? Vamos lá. Repete o número lá. 3, 2, 4, 7, 5. Agora ele vira quilômetro quadrado. E vimos que tem que deslocar a vírgula para a esquerda 4 casas. Estava aqui, ó. 1, 2, 3... Passa para cá, 4. Tranquilão? Então, esse é o método de conversão que é extremamente simples e rápido. Mais para frente aí, nós vamos ver como é que vai funcionar o esquema para fazer esse tipo de conversão aqui, ó, entre a tabela de litro e a tabela de metro cúbico. A partir do próximo módulo, eu vou dar mais alguns exemplos dessas conversões e já entramos nos exercícios aí comentados. Legal? Até lá!